Para entender a questão do bullying nas escolas, é necessário considerar alguns fatores desde o princípio. E aí a Melanie Klein, essa psicoterapeuta austríaca, ela traz a luz, né, a essa complexidade que é o funcionamento do aparelho da alma desde a infância. O que ela faz, na verdade, é trazer aplicar toda a teoria do Freud, trazendo movimentando no tempo, né, trazendo a teoria do Freud, aplicando essa teoria mais para o início, desde bebê, que já pode-se observar a manifestação dessas duas pulsões que Freud traz nas teorias, Eros e Thanatos. Nesse quadro, por exemplo, nesses dois quadros do pintor belga René Magritte, sempre o tema sempre é o mesmo, né, tentando expressar algo que não é percebido ou perceptível. No caso, esse conflito interno, e por ser inconsciente, a pessoa não tem a percepção. Escolha, porque para escolher é necessário enxergar o problema, né? Desde que você não tenha essa visão mais profunda, fica muito mais difícil escolher e decidir. Então sempre há um lado obscuro. Nesse quadro à direita, podemos chamar esse lado obscuro de Thanatos, que é uma das pulsões, são duas pulsões que Freud trabalha o tempo todo. A função Eros, que busca conexões imaginárias com o mundo da percepção. E só podemos ter uma relação imaginária, porque não é possível ter acesso ao real. Daí o constante vir a ser, né, que Nietzsche falava, citava nos seus livros. E o Thanatos, que visa, é uma outra intenção inconsciente, que visa uma ruptura dessas conexões imaginárias que Eros cria, tentando transformar, na verdade, em conexões simbólicas. Ou seja, o mundo é uma representação, né, de conteúdos que nós projetamos o tempo todo, assim como escreve Schopenhauer, o filósofo alemão, no seu livro O Mundo como Vontade e Representação. Então, a base é a fusão dessas duas pulsões, Thanatos e Eros, duas pulsões contraditórias, porém igualmente poderosas. Então, Melanie Klein, essa visão teórica do funcionamento do aparelho mental, ela coloca isso, ela começa a perceber nas crianças que já existem esses movimentos. A criança já sofre essa angústia. Como nessa observação que a Melanie Klein escreve aqui, que ela considera uma ideia assustadora, por causa da idade, né, do bebê, 6, 12 meses, procurando destruir a mãe. Então já começa um problema aqui, porque a mãe não é o problema. Mas a mãe é o primeiro objeto que a criança percebe, né? A mãe vem antes, a percepção do corpo da mãe precede a percepção do próprio corpo. Então é importantíssimo observar que esse movimento é interno. Né? A mãe não tem, não é a causa, não é a causa dessa reação, né? Dessa angústia, da forma como a criança começa a perceber, a perceber o mundo.
Aqui fica um pouco mais claro que a Melanie Klein explica, né, em relação às duas pulsões, a pulsão de vida, novamente, né, estabelecendo conexões imaginárias com pessoas e coisas, a pulsão de morte buscando a ruptura, né, ao contrário, por isso ela é rechaçada, ela é reprimida, mas procura sempre romper, há uma fusão, é difícil discernir, as duas funcionam juntas, causando ansiedade. Está aí a luta entre as pulsões, e esse aniquilamento do self é justamente essa pulsão, né, de morte, que é chamada de Thanatos. A ansiedade persecutória, né? É interessante observar que a criança já tem essa sensação. E ao lado também é interessante perceber essa observação de que para que você tenha identidade é necessário contato com o próprio corpo. É necessária uma associação entre pensamento e afeto. E se há uma dissociação entre pensamento e afeto, você perde o contato do próprio corpo, e o corpo faz essa mediação para você, para que você tenha identidade, entrar em contato com esse afeto, com essas sensações afetivas mais profundas. Nesse livro ela faz a relação do Freud, né, explicando aí a questão das duas pulsões novamente. Aí já começamos a observar ali o movimento, né? E mais adiante o ego odeia, abomina e persegue, né, com o intento de destruir todos os objetos que constituem para ele uma fonte de sentimentos dolorosos. Então é importante perceber que esse movimento acontece todo dentro da criança, né, não fora, já precede qualquer fator ou fato externo, e depois ela joga tudo isso para fora de uma maneira totalmente consciente. Considerar ali o que significa para ele a frustração, né, esse prazer sexual seria o eros, e a gratificação das necessidades, a autopreservação. Isso é pulsão de autopreservação, que também é chamado Thanatos. Né? Eros, conexão, Thanatos, ruptura, para que o sujeito procure entrar em contato consigo mesmo, preservando a própria identidade. Amor e ódio, né, unem-se em sua mente, isso produz angústia, temor de que o objeto, tanto interno quanto externo, seja danificado e destruído pela pulsão de morte, que ameaça constantemente, é uma pulsão incessante. Essas ideias, depois, mais tarde, procuram irromper na consciência o tempo todo. Sentimentos depressivos, a culpa, né? A origem da culpa está aqui, né? Culpa porque ele sente essa pulsão quando a moral, né, o superego reprime, né, não autoriza essa ideia, essa intenção, né? Suscita o anseio de preservar, suscita o objeto amado, de start, enfim, separações, fantasias de impulsos destrutivos. Esses impulsos, essas fantasias que perseguem a criança desde cedo, desde bebê. Outro autor muito importante, o médico pediatra americano Winnicott, cita a Melanie Klein algumas partes desse livro, né, a agressão do indivíduo, de acordo com Winnicott, em seu início, interior, né, em seu próprio interior, atividade e motilidade, não, refere-se à agressão primária. Depois ali na outra parte temos ali a agressão, modifica as suas características, enfim. O meio ambiente, que pode afetar com certeza, de uma forma positiva ou não, né? Mas
há dúvidas até que ponto a causa, né, o fator positivo ou negativo, se encontra fora. De qualquer forma, o Winnicott, em relação à agressão, alguns pontos interessantes: a tendência antissocial, fenômenos verdadeiro e falso self. De qualquer forma, se o ambiente não for bom o bastante, a forma encontrada pela agressão para manifestar-se não é pintada em cores antissociais, enfim, surge a destrutividade. Ainda o Winnicott, aqui a gente tem aqui a pulsão agressiva, né? O trabalho da Melanie Klein, ele cita na Melanie Klein, cria aí crianças bastante pequenas, levarão aqui a uma ampliação da teoria, exatamente como eu falei no início da pulsão do Freud, manifestação da pulsão de morte, que busca a ruptura, certas derivações, sadismo e inveja. São dois pontos importantíssimos e determinantes que vão determinar o comportamento do adolescente lá na frente. Então, a agressão, por essa razão, a segunda teoria da Klein, é sinônimo de inveja, ódio e sadismo, que são manifestações da pulsão de morte. Então, aqui é o ponto crucial, né? A causa do problema está aqui. Por causa da pulsão de morte, uma forma para se defender dessa pulsão, nós temos aí o sadismo, a inveja, o ódio e o sadismo. E esse movimento aqui para trás, desde o início, que é a pulsão de morte, né, como você está vendo ali, está postulada como inata, também é a inveja, ódio e sadismo no bebê recém-nascido. Então, o foco não é exatamente o meio, embora haja evidente influência, mas a causa mesmo se encontra nesse mecanismo interno, nessa luta, nesse conflito interno entre essas duas pulsões, Eros e Thanatos.